Você acaba de abrir a prova de inglês e se depara com a questão de poema em inglês. E aí você fica preocupado, porque normalmente em poema a gente tem que tentar inferir qual a ideia principal do autor, o que é que ele quis dizer com aquilo ali, na verdade? Mas fica tranquilo, porque na aula de hoje a gente vai ver dicas práticas para que a gente possa resolver essas questões com um pouco mais tranquilidade. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de inglês, Inglês com Rivaldo. Eu sou o professor Rivaldo e antes de a gente começar a nossa aula, que eu vou precisar muito que você se concentre, já se inscreve no canal se você não for inscrito, já coloca o teu joinha e o teu like, porque daqui para frente eu quero que você se concentre aqui nas dicas, tá bom? Então eu peguei para analisar a última prova de inglês do Enem, que foi agora no final de 2023, porque tem muitas questões de poema e questões tanto com poemas pequenos, quanto com poemas maiores, ok? Então vamos lá. Na primeira questão, nós não temos um título. Então vamos lá. Primeira dica. A gente sempre vai, primeiro, procurar a ideia principal no título. Se não tiver um título, vai para as primeiras linhas. E se tiver vários parágrafos, as primeiras linhas de cada parágrafo. E depois, junto com essa análise, não precisa ser nessa mesma ordem, a gente vai ler o enunciado antes de ler o texto, porque o enunciado nos leva muito à resolução da questão. Então, nós já vimos aqui que nessa questão ela não tem texto. Então, vamos para o enunciado da questão que diz: nesse poema, a expressão "No man is an island". Ora, a expressão "No man is an island" está na primeira frase do poema. Então, ela já vai, com certeza, nos dar uma ideia principal. O que é que significa? No é um artigo indefinido. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Man, como está com A, é homem no singular. Is é o verbo to be ser, é. An é um artigo indefinido, que significa um ou uma. E island é ilha. Então, nenhum homem é uma ilha. Ora, se o enunciado da questão está pedindo o que ressalta, isso me vem logo à mente o conceito de ilha. O que é uma ilha? É um pedaço de terra afastado de um continente, mas que pertence a esse continente. Ele tem um sentimento, ele tem um sentido de pertencimento, conexão, de ligação. Então, só esse conhecimento do que significa uma ilha, diferentemente de uma península, porque a península ela tem ligação física. A ilha não, ela é separada. Então, isso já me indicaria de cara aqui uma ideia de conexão, que seria o item B de bola. Mas vamos ver aqui na seguinte linha. Entire of itself. Nenhum homem é uma ilha, inteiramente em si. Every man is a piece of the continent. Cada homem é um pedaço do continente. A part of the man. Uma parte do todo ali. Conexão. Any man's death diminishes me. A morte de qualquer um homem me diminui, because I'm involved in mankind. Porque eu estou envolvido na humanidade. Sentimento de conexão. Então, a gente não precisou, para determinar qual item correto, ler todo o texto, conhecer todos os vocabulários, bastava a primeira linha, a primeira frase, No man is an island, e eu precisava entender o que significa ilha, ou o conceito de ilha, para que eu pudesse ser remetido aqui à alternativa correta, que é o item B de bola, ok? No segundo texto, é um outro poema, diferente, um pouco mais moderno que o outro, né? O outro era mais antigo, esse é do século 21, 2023, e esse tem título, Things We Carry on the Sea. Ora, Things we carry in the sea, coisas que carregamos no mar. Então, isso me dá uma ideia de uma viagem marítima. Mas que tipo de viagem é essa? Uma viagem de turismo, de prazer? Uma viagem comercial ou algum outro tipo de viagem? Então, antes de ler qualquer outra coisa no texto, além do título, eu vou para o enunciado. Lembre-se que eu preciso ganhar tempo, que eu estou fazendo uma prova que não é apenas prova de inglês, mas tem várias outras matérias e o tempo corre e ele é urgente, eu preciso ser prático, ok? Então vamos lá. No enunciado diz assim: ao retratar a trajetória de refugiados. Então não se trata aqui de viagem de prazer, de lazer, de comércio, mas uma viagem de dor. Por que uma viagem de dor? Porque é um grupo de pessoas que está deixando o seu lar, está deixando a sua família, está deixando a sua terra, está deixando a sua cultura para se aventurar em um outro país que sequer ele sabe se vai ser aceitos ou não. Continuando a leitura, o poema recorre à imagem de viagem marítima para destacar. Então, o que é que o enunciado quer? Eu tenho um texto, fala sobre viagem marítima, coisa que carregamos nessa viagem, e essa viagem é de refugiados. O que é que se destaca? No item A fala
riscos de choques culturais. Poderia até ser um pouquinho, não marcaria, poderia até ser, não marcaria, mas deixa aqui, não vamos eliminar de cara. Impacto do ensino de história, essa eu cortaria de primeira mão, não tem nada a ver. Importância da luta ambiental no item C também cortaria logo de cara. Existência de experiências plurais, eu já seria inclinado para essa, porque a palavra refugiados está no plural, significando que são várias pessoas. Obviamente, cada um tem a sua bagagem de experiência. E o item é a necessidade de capacitação profissional. Também cortaria. Por quê? Porque eles não estão viajando ali porque foram contratados por uma empresa para trabalhar. Não, eles foram ali refugiados, eles estão fugindo nesse país. Então eu eliminaria logo 3 itens de cara, mas eu ficaria mais inclinado à existência de experiências plurais, porque risco de choque cultural, a gente sabe que qualquer mudança, independentemente de ser ou não refugiado, quando a gente se muda até de um estado para outro dentro do próprio país, existe a possibilidade de choques culturais, porque aqui no Nordeste, por exemplo, é muito diferente do Sudeste, do Sul, do Norte, do Centro-Oeste. Então, cada região tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua cultura, até mesmo o linguajar, o modo de falar, o sotaque, não é verdade? Então, aqui, como ele está pedindo, a questão está pedindo algo que se destaca dessa viagem marítima, eu já seria inclinado a colocar o item D de dado, existência de experiências plurais. Mas vamos analisar aqui o texto. Coisas que carregamos no mar. We carry tears on our eyes. Carregamos lágrimas em nossos olhos. Goodbye, father. Goodbye, mother. Adeus, pai. Adeus, mãe. We carry soil in small bags. Carregamos solo em bagagens pequenas. May home never fade in our hearts. Que nossos lares jamais se desvaneçam em nossos corações. We carry cotton of our mine, droughts, floods, genocides. Carregamos a carnificina de nossas minas, secas, enchentes, genocídios. We carry dust of our families and neighbors incinerated in the mushroom cloud. Carregamos poeira de nossas famílias e vizinhos incinerados em nuvens de cogumelos. We carry our islands sinking under the sea. Carregamos nossas ilhas submergindo no mar. We carry our hands, feet, bones, hearts and best minds for a new life. Carregamos nossas mãos, pés, ossos, corações e nossas melhores mentes para uma nova vida. We carry diplomas. Carregamos diplomas. Medicine, engineering, nurse, education, math, poetry, even if they mean nothing to the other shore. Medicina, engenharia, enfermagem, educação, matemática, poesia, mesmo que eles não signifiquem nada para o outro lado. We carry railroads, plantations, laundromats, bodegas, taco trucks, farms, factories, nursing homes, hospitals, schools, temples, built on our ancestors' backs. Carregamos estradas, plantações, lavanderias, bodegas, caminhões de taco, fazendas, fábricas, asilos, hospitais, escolas, templos construídos nas costas de nossos ancestrais. We carry old homes along the spine. Carregamos antigos lares em nossas espinhas, new dreams in our chests, e novos sonhos em nossos peitos. We carry yesterday, today and tomorrow. O ontem, o hoje e o amanhã. We are orphans of the wars forced upon us. Somos órfãos das guerras que nos foram impostas. We refugees of the sea, rising from industrial waste. Somos refugiados do mar, surgidos dos desperdícios industriais. And we carry our mother tongues. E carregamos nossas línguas maternas. As we drift in our rubber boats from shore to shore to shore. E continuamos em deriva em nossos barcos de borracha, de costa em costa em costa. Então você vê claramente aqui, olha, são diplomas de medicina, de enfermagem, de educação, de poesia, de matemática. Então são existência de experiências diversas. Cada refugiado traz lá do seu país para o novo, se aventurar. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de nós partirmos para a próxima questão. Não vai ficar chateado comigo, mas é uma questão de realidade. A gente só vai poder ser um bom leitor em inglês e ter facilidade de entender, por exemplo, ideias principais de texto, de interpretar texto, de saber qual a inferência desse texto, se nós formos bons leitores em português. Se nós não formos bons leitores, boas leitoras em português, na nossa própria língua,
a gente jamais será em inglês ou em qualquer outro idioma. Então, primeiro de tudo, a gente precisa ler bastante em português para saber interpretar, saber compreender aquilo que nós estamos lendo. Do contrário, pessoal, não teria sentido a gente ter prova de interpretação de texto em português, porque nós falamos o dia todo português, escutamos o dia todo em português, quando dormimos, sonhamos em português, escrevemos boa parte do nosso dia em português quando a gente passa a mensagem, o WhatsApp ou passa um e-mail. Passamos boa parte também do nosso dia lendo em português, mesmo que seja uma mensagem, o WhatsApp ou um e-mail. Ou seja, a gente tem contato 24 horas com em português e vamos fazer uma prova de interpretação de texto em português e a gente não acerta todas as questões. É um absurdo isso, porque era para nós fecharmos todas as provas de português. Mas por que não acontece isso? Porque muitas pessoas não têm o hábito de ler. Se você não tem o hábito de ler, você vai ter dificuldade em entender o que está lendo. Então, para que a gente possa entender a nossa prova de inglês, não se trata apenas de conhecimento de vocabulário de inglês. Tem muito mais coisa envolvida. Então, primeiro, vamos ser bons leitores em português. Para sermos bons leitores em inglês, é aí quando a gente passa a ter facilidade em fazer provas de português, entender o que o texto, o que o autor quer dizer, a gente vai ter essa facilidade também em inglês, ok? Não fiquem chateados, tá certo? E não saiam. Vamos continuar porque a gente tem mais questão. Vamos para 3. Na questão 3 tem título, Food for Thought. Essa é uma frase comum que ela nos remete a uma reflexão sobre algum problema. Food significa alimento, for, preposição para, thought, pensamento. Alimento para o pensamento. Então, alguma coisa que vai nos fazer refletir. Tem algum problema aqui nesse texto que a gente vai ter que refletir. E esse problema está ligado a food, ou seja, está ligado a alimento. Esse texto no original, lá no Enem, tem uma foto, que é uma foto do lixão. Não coloquei aqui, mas tem a foto do lixão, tá certo? Então vamos para o enunciado, o que é que pede. Esse cartaz, que é o cartaz do lixão, é um cartaz de campanha, o que é que ele sugere? Então vamos lá, a gente está... Imagina que você está olhando aqui para um cartaz, que é uma foto de um lixão, e que o título do texto fala alimento para o pensamento, ou seja, vamos refletir sobre o problema de um alimento. Agora a gente vai conhecer as alternativas e ver qual é a mais coerente, mesmo antes de a gente analisar o texto, de a gente ler o texto, ok? Então, item A, os lixões precisam de ampliação. Bom, isso é um fato, todos os lixões do mundo, de cidades, todo mundo, não só do Brasil, no mundo inteiro precisa de ampliação. Então, aquele, acredito que não seja isso que ele está sugerindo. Vamos continuar. Item B, o desperdício degrada o ambiente. Então, vamos lá. Eu tenho um alimento, eu tenho lixão. Lixão, ele já tem um impacto negativo no ambiente. Vamos deixar essa aqui também. Vamos para o item C. Os mercados doam alimentos perecíveis. Isso aqui está descartado, não tem nada a ver. Nem com a imagem, nem com o título. A desnutrição compromete o raciocínio. Também não me parece coerente essa alternativa. Lembre-se que a gente ainda não leu o texto. E a última alternativa tem as residências carecem de refrigeradores. Essa é a pior de todas, né? Não tem como marcar essa. Lembra que eu falei que nós podemos usar o título, que vai nos dar uma ideia do que o texto vai nos falar, do que a gente vai ler. E a ideia principal se encontra nas primeiras linhas, nos primeiros parágrafos, se tiver vários parágrafos. Então vamos ler a primeira linha. Diz assim, ó. The average American tosses 300 pounds of food each. Olha só a tradução. O americano desperdiça, em média, 300 libras de alimento cada ano. 300 libras é uma medida de peso americano que, traduzido, transformado para quilos, dá aproximadamente 140 quilos de alimento todos os anos que são desperdiçados pelos americanos. Olha só a alternativa. O desperdício degrada o ambiente, que é a alternativa B de bola. Primeira linha já respondeu. Mas vamos ler, né? Continuando. Making food the number one contributor to America's landfills. Tornando o alimento o contribuinte, o contribuidor número 1 dos lixões americanos. Eat your leftovers and keep your vegetables in the fridge. Coma as suas sobras e mantenha o resto no refrigerador, na geladeira. The Earth is counting on it. O planeta Terra conta com isso. Então, claramente, o que é que essa campanha sugere? O desperdício degrada o ambiente, alternativa B de bola. Percebeu que a gente precisaria também ter um pouco de experiência, de compreensão de texto, de vivência em análise textual. Não precisaria necessariamente analisar vocabulário por vocabulário. Vamos para a questão 4. É muito comum, né, nem termos questões com cartoons. O que é que a gente faz? A gente analisa a gravura e a gente compara o que a gente está vendo no desenho com a sua legenda.
Então, olhando para a gravura, você já viu aqui que é um escritório, todo mundo aqui está devidamente vestido como no escritório, terno e gravata, mesas, computadores e tudo. E a legenda diz o seguinte: Oh, you love working here. Nobody treats you any different just because of your age, race or gender. Ou você irá amar trabalhar aqui. Ninguém te trata diferente só por causa da tua idade, da tua raça ou do teu gênero. Isso é o que a legenda diz. Agora volta para a imagem. Com relação a gênero, você está vendo alguma mulher aqui? Com relação à raça, você está vendo alguém de pele escura? Alguém asiático? Algum indígena? Com relação à idade, está vendo alguma pessoa idosa? Alguma pessoa jovem no início de carreira? Ok. Agora olha para o enunciado. Ao retratar um ambiente de trabalho em escritório, esse cartoon tem por objetivo o quê? Claramente, não precisa mais nada, destacar a falta de diversidade. Todo mundo é igual. Tanto é que é o mesmo boneco colocado em várias posições diferentes dentro do hospital. Não há diversidade. Não há mulheres, não há idosos, não há jovens, não há pessoas de outras raças. Então, destaca claramente a falta de diversidade. Tá, eu acredito que esteja até ficando mais tranquilo a gente entender a compreensão textual em inglês, não tá? A última questão é um outro poema, também do nosso século XXI, agora de 2014. Ele não tem título, é um pouquinho maior do que o primeiro, mas a gente vai analisar o enunciado e vamos ver se a gente consegue identificar a resposta correta sem ler o texto, tá? Então, vamos lá. Nesse poema de Tato Lavieira, o eu lírico destaca vamos lá, convergência linguístico-cultural, característica histórico-cultural, tendência estilístico-literária, discriminação cultural, censura musical. Então, vamos lá. Nós não temos título nesse poema, mas então a gente vai ter que olhar a ideia principal nas primeiras linhas. Vamos pegar essas 3 primeiras linhas. Primeiro diz Spanglish, é uma palavra. Essa palavra ela não existe, ela foi criada. Na verdade, ela é a união de 2 palavras. Span, de Spanish, que é espanhol, e English, de English, inglês. Então, é uma união, é uma convergência, uma concatenação do espanhol com o inglês. Isso já nos ajuda muito a identificar já a alternativa certa. Eu nem vou voltar para lá, vou ler aqui a linha 2 e a linha 3. A linha 2 diz: Pois estou criando Spanglish. Está em espanhol, para nós brasileiros é muito fácil ler no espanhol, quase português, né? Pois estou criando Spanglish. Bicultural Systems, um sistema bicultural. Então, quando a gente vem aqui para a alternativa, claramente ficou a alternativa A como verdadeira, uma convergência linguístico-cultural. Vamos lá agora ler o texto, só para a gente saber o que é que significa, mas aqui a gente sabe claramente que a ideia principal é isso. Então vamos lá. Scientific Lexicographical, um lexicográfico científico, intertextual integrations, integrações intertextuais, two expressions, 2 expressões, existentially wired, conectados existencialmente, two dominant languages, 2 línguas dominantes, continentally abraçando-se continentalmente, in colloquial combate, em um combate coloquial. Imperial Spanglish emerge o Imperial Spanglish. Sobre território bilingual, sobre um território bilingual, as novelas mexicanas, mixing with rock and roll, misturado com rock and roll de rádio, immigrant, migrant, imigrante, mispronouncements, palavras mal pronunciadas, hip hop, street salsa, Spanish pop, hip hop, salsa de rua, pop espanhol, standard English classrooms, salas de aula de inglês padrões, with computer technicalities, com tecnicalidades. Um computador mais difícil em português do que em inglês. Spanglish is literally perfect. O Spanglish é literalmente perfeito. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se você já teve a experiência de andar nos Estados Unidos, ou é um bom observador, uma boa observadora nos fios americanos, você com certeza percebeu que a população hispânica latino-americana é muito grande em território americano. Não somente no estado da Flórida, não, mas em todo o território americano. Até mesmo no estado de Washington, não Washington capital, Washington DC, mas o State of Washington fica lá na costa noroeste dos Estados Unidos, fronteira com o Canadá, no Oceano Pacífico. A comunidade, principalmente mexicana, é muito grande. E é muito comum nos shoppings ter 2 placas, uma escrita em espanhol, outra em inglês. Por que isso? Porque muitos mexicanos, muitos latinos que moram lá já estão regularizados, moram 10, 15, 20 anos lá, e não falam inglês. Porque eles vivem em comunidades espanholas ou hispânicas, eles só falam só em espanhol entre eles, não falam inglês, não precisam do inglês. Então é uma convergência de cultura. Então esse conhecimento também de vida, se você tinha previamente, responderia também essa questão muito rapidamente, ok? Então gostou das dicas de hoje? Olha, então se faz o seguinte, vê aquilo que eu te falei,
procura ler mais, procura fazer mais questões de interpretação de texto. Na nossa próxima aula, eu vou analisar um outro texto de um concurso do Banco do Brasil, ele é um texto um pouquinho maior, para a gente ver dicas práticas de como a gente pode conseguir economizar tempo, lendo as perguntas, os enunciados, considerando os pontos principais, e aí a gente tentar analisar essas questões, essas provas e responder rapidamente, porque tempo é crucial em uma prova de concurso, independente de qual seja, ok? Se você não teve tempo no início lá de se inscrever, caso ainda não seja inscrito, ou de colocar aí o seu like, faz isso agora para ajudar e apoiar o canal, ok? Thank you very much for your attention. See you next class, guys. Bye bye.